como se problema pouco fosse bobagem aqui no Brasil, o Brasil ainda tenta impedir que Estados Unidos classifiquem o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. No último domingo, o assunto foi discutido pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. O temor é de uma eventual intervenção no Brasil, Carolina Ercolim. As pessoas começam a falar sobre isso, porque no noticiário guerra no Oriente Médio, mas a gente viu a guerra contra os grupos terroristas e traficantes de drogas na Venezuela, né, Carolina Ercolim? Exatamente, é isso, Carla. Esse movimento dos Estados Guerra no Oriente Médio, a gente começa a falar de preços afetados no Brasil e as pessoas têm esse temor. E aí, será que algo pode respingar por aqui? Não com relação à guerra. Estados Unidos têm gerado apreensão no governo brasileiro, sobretudo em relação a esses possíveis impactos sobre a soberania nacional. Então, Itamaraty tenta evitar que facções criminosas brasileiras como o PCC e o Comando Vermelho sejam classificadas por Washington como organizações terroristas estrangeiras. Esse tema foi discutido nessa conversa telefônica entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Na ocasião, o chanceler brasileiro buscou argumentar contra a medida, embora ainda não esteja claro se a interlocução tenha algum efeito prático. Mas essa preocupação do governo está relacionada a possíveis consequências jurídicas e políticas desse enquadramento. Alguns especialistas avaliam que a designação de grupos como organizações terroristas estrangeiras pode ampliar instrumentos de atuação extraterritorial dos Estados Unidos, incluindo sanções financeiras, cooperação militar e ações de inteligência. Outro receio é que a classificação seja usada como justificativa para operações externas, como já ocorreu em episódios envolvendo países latino-americanos. Por isso, diplomatas brasileiros defendem que o enfrentamento às organizações deve ocorrer no âmbito das instituições nacionais, ainda que com cooperação internacional. Ah, não, né, gente? Isso a gente não precisa. Obrigada, Carol. Não precisa. Não, definitivamente não. Em Brasília, o presidente se disse preocupado com a guerra no Oriente Médio e falou em reforçar o nosso sistema de defesa. Presidente Lula. Se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente. E que, portanto, nós precisamos juntar o nosso potencial e ver o que a gente pode produzir junto, construir junto. Não precisamos ficar comprando dos senhores das armas. Nós poderemos produzir. O que precisa é nós nos convencermos que ninguém vai ajudar a gente, a não ser nós mesmos. A gente estava conversando fora do ar. Você acha, Sheila, que essa interpretação pode ter acontecido? Quando a gente falou não, definitivamente a gente não precisa disso? Certamente gera interpretações de que estaríamos aqui defendendo, portanto, que PCC e Comando Vermelho não fossem combatidos ou entendidos como grupos terroristas, e efetivamente não é disso que a gente está falando, porque o combate precisa ser feito. Hoje a gente tem cidades inteiras sob domínio do crime organizado que mata todos os dias. Então é óbvio que a gente aqui defende que as duas organizações, como outros braços todos, né, porque hoje são tentáculos no país inteiro dessas duas organizações criminosas, o combate precisa haver. O crime organizado precisa ser combatido e exterminado aqui no Brasil. Queremos isso, desejamos isso. Outra coisa é a gente correr o risco de sofrer uma intervenção de um outro país aqui dentro. É isso. Né? Que fique claro, era sobre isso. Era disso que a gente não precisava. Né? Mas só para colocar as coisas nos seus devidos lugares. A gente não precisa de intervenção externa, nem nesse momento e nem nenhum outro, né? Mas principalmente nesse momento. Exatamente. Até porque isso é algo que pode prejudicar o Brasil. O Brasil possui mecanismos para o combate ao crime organizado. Você chamar o crime organizado de terrorista, a impressão que causa nas pessoas é que você está escalando um degrau no mecanismo de combate ao crime. Opa, agora sim. Agora a coisa ficou mais séria. Não ficou mais séria. Ela só ficou errada, porque o crime organizado no Brasil não é um grupo terrorista. O grupo terrorista é outra coisa, é outra categoria de crime, né? Dependendo, menos grave do que o crime organizado da maneira como ele é praticado no Brasil. E quando você começa a chamar os grupos aqui no Brasil de terroristas, você está abrindo algumas portas perigosas não só para a intervenção estrangeira no Brasil. Você está, por exemplo, eventualmente afastando empresas
que pelo seu compliance, né, pelas suas regras internas, não podem investir em países em que há financiamento de terroristas. Você está vendendo o Brasil como um celeiro de terroristas, ou seja, um país ainda mais instável do que nós já somos. E tudo isso sem nenhuma razão específica, porque o Brasil possui mecanismos de combate ao crime organizado, né? São coisas diferentes, são crimes diferentes. Você não acusa de latrocínio um estuprador e nem de estupro um latrocida. Né? É chamar as coisas pelo nome que elas têm e utilizar os mecanismos que temos, que existem, para se combater o crime organizado. É isso. Chegou mensagem dizendo, pronto, vocês estão defendendo o terrorismo. Aí a pessoa não quer entender. E aí, por isso que eu fiz essa leitura. Sabe que ontem eu estava vendo alguns textos e levantando alguns dados a respeito do entendimento do noticiário por parte da população brasileira, fazendo um recorte que nem tem a ver especificamente com esse noticiário. Os dados são os seguintes: apenas 8% da população brasileira demonstra capacidade sólida de interpretar textos. A maioria enfrenta extrema dificuldade, limitando-se, portanto, a frases pequenas. Os dados são impressionantes para a gente que lida com o noticiário. 8% dos brasileiros interpretam texto, 6% sabem diferenciar fato de opinião. Então, eu acho que isso serve para que a gente tenha em mente, antes de entrar numa discussão na internet e antes de seguir no noticiário, sem fazer algumas ponderações que são importantes, porque nem todo mundo vai entender por falta de capacidade de compreensão, de interpretação mesmo daquilo que é dito ou lido, né? Não é um ataque a ninguém especificamente, não, mas são dados reais de realidade que a gente enfrenta em termos de comunicação. Esse cara aí. Tá bom. Megali. Tá bom. Depois de tudo que foi falado aqui, o cara fala, tá defendendo terrorista? Isso. Ou o cara tá de má vontade, ou ele não consegue realmente chegar lá. Ou ele precisa, na verdade, de, sei lá, de um apoio, né? De, sei lá, ser acolhido, ele quer só chamar atenção.